Os irmãos podem se sentar. Se eu pudesse, se eu necessitasse de um louvor para anteceder aquilo que eu vou falar, era este louvor que foi louvado. Exatamente este o louvor que foi louvado. Vejam como Deus faz as coisas perfeitas. Vejam como as coisas se encaixam perfeitamente. É extraordinário. Até eu estou surpreso, confesso. Até eu estou surpreso. Vamos pôr ali no ecrã Mateus capítulo 25 e 26. Mateus 8, capítulo 25 e 26. Isso. Ora, muito bem. A nossa vida resume-se a duas questões. Duas. A primeira questão é: Jesus está fora ou está dentro do barco? Nós vivemos todos os dias no nosso barco, agitado pelas águas, agitado pelos ventos, agitado por todas as tribulações que nós enfrentamos. E o nosso barco vai navegando no meio das ondas. E nós, que estamos lá dentro, temos que nos perguntar, em primeiro lugar: Jesus está dentro do meu barco ou Jesus está fora do meu barco? Primeiro. E a segunda coisa é: será que a minha fé é suficiente para eu crer que Jesus pode fazer o impossível por mim? É a segunda questão. Reparem, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Jesus estava onde? Dentro do barco. Vamos passar ao outro a seguir, o 26. E ele disse-lhes: porque temeis, homens de pequena fé? Lá está. Homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Ora, cá está. Primeiro, Jesus está dentro ou está fora do barco da nossa vida? Segundo lugar, temos nós a fé suficiente que não tiveram os próprios discípulos de Cristo para saber, para crermos que Jesus, podemos sentar-nos, para crermos que Jesus fará o impossível? É isto que se resume a nossa vida. Meus amados irmãos, é isto que se resume a nossa vida. Quando as tempestades, a tribulação e as lutas se derramam sobre a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos enquanto seres humanos é ficarmos desesperados. É verdade ou não é? A dúvida na nossa vida, a falta de fé, gera essa insegurança e esse medo em nós, que depois é transformado em ansiedade. Uma coisa que por vezes não entendemos é que nós queremos que as coisas
sejam feitas do nosso jeito. É verdade ou não é? Nós queremos ter controle sobre situações que são incontroláveis. Nós queremos ter controle sobre aquilo que é surpresa na nossa vida, sobre aquilo que nós consideramos obra do acaso, e nós pensamos que o nosso jeito é o melhor jeito de fazer as coisas, mas não é. Nós pensamos que a nossa maneira de pensar é a melhor. Nós pedimos a Deus aquilo que nós queremos. Nós olhamos as lutas e pedimos a Deus: Senhor, livra-nos dessa luta, livra-nos dessa tribulação. Mas já estamos a desconsiderar um fator fundamental. É que durante as lutas, as dificuldades, as tribulações da vida, você, eu, nós podemos experimentar, diz-nos a palavra, uma paz que excede todo o entendimento. E isso só é possível através da plenitude que encontramos num relacionamento genuíno com Jesus Cristo. As coisas são como são. Muitas vezes nós estamos no barco, nós estamos preocupados com a madeira de que o barco é feito, nós estamos preocupados com o leme do barco, nós estamos preocupados com a vela do barco, estamos preocupados com o tamanho das ondas, com a veemência dos ventos, mas nós temos que responder apenas a uma questão. E voltamos ao início, onde começamos. Onde está Jesus? Ele está dentro do barco ou ele está fora do barco? Essa é a única pergunta que você tem que fazer na sua vida, a mais importante de todas. Sabe porque é que você está ansioso? Sabe porque é que você está preocupado? Sabe porque é que você tem andado tantas vezes desesperado? Sabe? É porque você não sabe onde Jesus está. É porque você não sabe onde Jesus está. Daí vem o desespero. Jesus, ele pode estar inclusive dentro do barco da nossa vida hoje. Mas só que você está agindo muitas vezes como se ele não estivesse. Assim como os discípulos fizeram naquela situação ali, os discípulos ficaram desesperados, pensando que Jesus ia morrer com eles, dentro do barco. Foi o que os discípulos pensaram. Vamos morrer todos aqui. Jesus inclusive. Só que Jesus estava dentro do barco. Ele pode parecer estar dormindo, não é? Pode parecer estar dormindo, mas certamente
aquele que nos guarda, que é o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, Ele não dorme jamais. Ele está cuidando de nós, está cuidando de mim, está cuidando de vocês, está nos protegendo o tempo inteiro. Estamos de acordo? Amém. A questão é, você tem consciência que Ele está no barco da sua vida? Você tem consciência de que é Ele que dirige os seus passos? Você tem consciência de toda a situação? Você tem consciência de que Ele tem contribuído para mudar os ventos, para os ventos cessarem, para as ondas do mar se calarem? Você tem consciência disso? Sabem, meus irmãos, cada vez mais pessoas que estão dentro da igreja que vivem na igreja têm andado de forma, tenho que vos dizer a verdade, têm andado de forma completamente leviana. Os seus passos não têm sido firmes. Os passos estão como se estivessem pisando areia o tempo todo. E a gente sabe que a areia que não é firme, não é? Quando você está firme na rocha inabalável, os seus passos são firmes. Porque você sabe onde você está pisando. Você sabe que Jesus é capaz de fazer, diz a palavra, infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Não é verdade? A questão é, se você sabe que Jesus está dentro ou fora do barco, mas a questão é também, será que você sabe quem é Jesus de facto? Será que todos aqui sabemos quem é Jesus de facto? Ou só ouvimos falar nele? Meus amigos, temos que ter intimidade com Deus. Temos que ter intimidade com Jesus. Para conhecê-lo. Para conhecê-lo temos que ter intimidade com Ele. E para ter intimidade com Ele temos que fazer o quê? Jejuar e orar. Sem isso, meus amigos, nunca mais vocês têm intimidade com Jesus. Nunca mais. Você pode estar na igreja, você pode até servir a obra, você pode servir no ministério, mas às vezes você não conhece Deus. Porque você só conhece Deus de ouvir falar nele. A nossa fé é fraca, eu sei. O nosso conceito sobre Deus é fraco. A nossa oração muitas vezes é fraca. Porque nós pedimos aquilo que nós queremos que Deus atenda a todos os nossos caprichos. E olha só como Deus é bondoso. Olha só como Deus é bondoso. Nós pecamos hoje, nós pecamos amanhã, na mesma coisa. Na mesma coisa. E Jesus ainda continua lavando os nossos pés. É? Jesus continua lavando os nossos pés. Continua escutando a nossa oração. Continua nos perdoando.
Mas isso não significa que Ele vá atender aos mínimos caprichos da nossa vida. Amém? Nós precisamos aprender, notem bem, por favor, nós precisamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos aprender. Antes de você buscar a solução para as suas lutas, antes de você buscar a solução para os seus problemas, busque a plenitude em Deus. Porque é possível ter uma vida plena. É possível. Mesmo quando tudo, o que acontece frequentemente, está desmoronando à nossa volta. Mesmo quando vou ser ousado e dizer, mesmo quando estamos face a face com a morte. Um bocado ousado, mas é. É possível você ser pleno e não sentir falta de nada. É possível. Porque somente a plenitude que nós encontramos em Jesus é capaz de preencher os espaços vazios da nossa vida. Muitas vezes na sua vida você está buscando bens de todo jeito. Eu também estou, às vezes. De vez em quando mudo de pista e descarrilo um bocado, depois volto ao sítio. Nós estamos buscando os bens de todo o jeito. Temos um apetite incontrolável. Temos uma sede incontrolável pelas coisas materiais. Temos uma sede por um carro novo. Temos uma sede por uma casa nova. Temos uma sede por ter mais dinheiro. E não me entendam mal. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. E Deus quer que nós tenhamos uma boa casa, um bom carro, que tenhamos dinheiro, que a gente viva bem. Não me entendam mal. Agora, tudo isso é bom, mas nada disso é capaz de preencher o vazio que existe dentro do nosso coração. Não é capaz. Podemos alcançar todos os nossos sonhos materiais, mas se não tivermos a presença de Jesus no nosso barco, podemos engolir até um caminhão. E nem esse caminhão pode preencher o vazio que existe no nosso coração. O vazio que existe no nosso coração é exatamente do tamanho do Senhor Jesus Cristo. Exatamente do tamanho. É como aquele louvor do Diácono Marcos. Era exatamente o que tinha que entrar antes desta palavra. Porque Jesus faz as coisas assim, perfeitas. Só Ele é capaz de preencher. Só Ele é capaz de tornar a sua vida plena. Só Ele é capaz de dar propósito à sua vida, à minha vida. Entenda de uma vez por todas. Porque eu não vou pregar aqui tão cedo. Entenda de uma vez por todas. Jesus, além de estar no barco, você precisa ter consciência de quem Ele é. E você precisa ter a consciência
de que Ele não vai perecer. E se Ele não vai perecer, nós, os seus discípulos, se Ele não vai perecer, nós também não vamos perecer. Amém? Esta é a mensagem de hoje. Que possa ter chegado aos vossos corações. Agradeço a oportunidade.